Olá, você que me assiste, tudo bem? Chegando mais um vídeo aqui na Escola de Eruditos. O meu nome é William e é um prazer estar com você. Hoje vamos falar sobre a quinta raça, que é a raça noética. Se você não assistiu os demais vídeos e é a primeira vez que você está aqui, eu peço que você assista os demais vídeos para entender toda essa série, na qual estou falando sobre as 7 raças das 7 eras conforme a Bíblia. Me refiro à raça não no sentido etimológico, mas sim as raças conforme a criação, as gerações da humanidade conforme a Bíblia, tá bom? Então hoje vamos falar sobre a quinta raça, que é a raça noética. Pessoal, todo nome hebraico ele tem um significado, tá? E o nome de Noé significa repouso, tá? Nós vemos que esse repouso ele pode remeter também a uma certa tranquilidade, paz de espírito, são sinônimos. Porque a partir de Noé cessa-se por um tempo os problemas do homem, ou seja, da parte do Criador com o ser humano não haveria mais destruição em massa. É nessa raça que Deus estabelece então a primeira aliança com a humanidade. Então ele mostra o arco-íris como sendo o sinal do seu pacto. E veja que interessante, o arco-íris possui 7 cores. Conforme estou falando, também representam essas 7 cores com as 7 raças. Seria um pacto com o Criador, com as 7 raças que haveriam de existir por 7 milênios. Tá? Então não haveria mais uma destruição em massa da parte do Criador por 7 milênios, com as 7 raças que haveriam de existir. Nesse tempo, veja que as raças elas são gerações da criação do Eterno que passam por estágios de mudança, de evolução, tá? Assim como o mundo também passou. Então nós falamos já da raça espiritual, a raça adâmica, caimita, né? Passamos pela raça de Atlântida e estamos falando hoje sobre a raça noética. Então, a partir de agora, o Criador estabelece um pacto que então duraria 7 milênios. Nós estamos vivendo aqui no tempo Cronos, pessoal, tá? Para o Criador tudo está cumprido, porque Deus, ele está no aion, é onde não existe tempo, é na atemporalidade. E os 7 céus com os anjos estão então no tempo Kairos, que é onde acontecem as coisas antes de se manifestarem na matéria. Por isso que é bom você assistir os demais vídeos anteriores para entender toda a sequência. Então veja que cada cor do arco-íris, ela representa a aliança de Deus com a humanidade por 7 milênios. Estamos vivendo a última cor, pessoal, ou seja, a última era. E como é que eu posso atestar isso, pessoal? Bom, se nós pegarmos, como eu falei, a raça noética ela viveu no primeiro milênio, tá? E nós estamos vivendo com certeza o 7º milênio. Por quê? Porque se nós pegarmos os dados históricos e de acordo com as evidências arqueológicas, a Suméria foi a civilização mais antiga do mundo, correto? Correto, porque originou-se mais ou menos entre 5.000 anos antes de Cristo. Se nós pegarmos esses 5.000 anos antes de Cristo e somarmos aos 2023 anos depois de Cristo, então nós teremos um total de 7.023 anos, ou seja, estamos vivendo no último milênio. A nossa raça é a última, tá? Raça humana, assim dizendo, antes de existir a última raça, que essa última raça eu vou explicar, eu vou revelar no último vídeo dessa série, tá? Que segundo o Apocalipse ela entraria no Shabat, ou seja, no descanso. É o reino milenar com o Criador, não será aqui na Terra, tá? Então será quando os salvos estarão lá no milênio final com Cristo, tá? Então vou falar isso no último vídeo. Então desde o tempo de Noé, pessoal, a humanidade, como eu falei, Noé significa repouso. Desde o tempo de Noé, então a humanidade entraria em um repouso, tá? Em um descanso, vamos dizer assim, e não estaria mais condenada ao fim. Isso até o findar do 7º milênio, ou aproximadamente no final do 7º milênio, porque nós sabemos que haverá a volta do Criador, certo? Então ali haverá, como Jesus disse, o dia e a hora ninguém sabe, mas sabemos que não haverá um fim com água, mas sim com fogo. De que forma, literal ou não, não sabemos, tá, pessoal? Então veja que esse cálculo, pessoal, ele fecha de acordo com a história. Não estou inventando aqui, é só nós somarmos
as evidências que vai provar que nós estamos já, digamos, no ano 7023, assim dizendo, tá? Mais, um pouquinho menos, não importa, mas nós estamos vivendo o 7º milênio, pessoal, tá bom? Então, olha só, essa questão, pessoal, de o mundo tem bilhões de anos, a humanidade viveu há cerca de 100 mil anos, enfim, isso que a ciência fala, tá? Como eu não estou falando aqui de etimologia, como surgiram as raças na etimologia da palavra, tá? Nós vamos pegar o entendimento, pessoal, desde a primeira raça, como eu falei, espiritual, que encarna onde seria o continente da Atlântida. Lá vive a raça adâmica, que é a segunda raça, assim eu acredito, tá? Lá então acontece o que? Os anjos descem, têm relações com as mulheres, surgem os néfilins, os gigantes. Então o que acontece? Começa a se perverter o que seria o mundo antigo, que é o reino da Atlântida, porque ali os anjos, eles passam conhecimentos ocultos. Então sabemos, de acordo com a história, que Atlântida era uma civilização muito avançada, tecnologicamente avançada, tinha conhecimentos fora do padrão da época, tá? Então alguns dizem que os gigantes construíram as pirâmides por meio de levitações, por tecnologias de levitação, assim dizendo, para erguer aqueles blocos. Enfim, tem toda essa história, tá, pessoal? Então o que acontece? Por se perverter essa raça, que seria a raça adâmica, Caim então sai de cena, né, do Gênesis 4, creio que ele pode ter saído do continente de Atlântida e procurado a terra de Nod, que é a terra de peregrinação, como eu já expliquei lá no vídeo da raça caimita, e Deus fala para Noé, apronta uma arca, constrói uma arca que eu vou mandar dilúvio nesse lugar. Ou seja, o mundo daquela época, pessoal, era o continente de Atlântida. Então, Deus manda o dilúvio, Atlântida é submersa, não existe mais, tá? E Noé, então, com a sua arca, o seu barco, ele sai e vai para o lado oriental, como diz na Bíblia. Então eu creio que o mundo passou a existir, de acordo com Noé, no Mediterrâneo, ali perto da Europa, África, enfim, na região da Ásia, tá? E a questão da tabela, pessoal, genealógica dada na Bíblia, lá em Gênesis 10, de acordo com os descendentes de Noé, ele não se destina, tá? É importante nós sabermos isso, que a Bíblia não se destina a incluir o que seriam as raças negras, os chineses, os japoneses, até mesmo no extremo norte os finlandeses, né? Os australianos, enfim, até os nativos da América do Sul, Central e do Norte. Por quê? Porque refere-se essa tabela, pessoal, totalmente às raças que são mediterrâneas, os hebreus, os egípcios, né? E uma parte dos europeus. Veja que se essas raças, por exemplo, os chineses, os japoneses, os americanos, etc., se eles não são descendentes diretos de Noé, eles não poderiam ter sido incluídos então no dilúvio. Por isso que eu falo que eu não acredito num dilúvio universal. Se nem China, Japão ou América foram despovoados pelo dilúvio, então o dilúvio não poderia ter sido universal, concorda comigo? Mas como é legado que o dilúvio destruiu um país ou um continente ou o que seria o mundo antigo, né, como está escrito na Bíblia, o mundo daquela época afogou todas as pessoas, os gigantes, exceto Noé e sua família. Então o país assim destruído não poderia ter sido Europa, continente da Ásia, África, América, pois não houve destruição universal do povo dessas regiões. Ou se houvesse essa destruição universal, como muitos falam, como essas pessoas podem explicar a existência atual de pessoas em todos os continentes? Cuja descendência o Gênesis não remonta a Noé, não fala nada dessas descendências. E de fato nem o escritor do Gênesis fala sobre essas etnias. Então veja que eu exemplifiquei nesse mapa aqui que de Atlântida então surgiram os nativos indígenas, ou os indígenas, né, da América do Norte e Central e aqui no Brasil também. E Noé parte para o outro lado, o lado oriente, tá? Mas como você afirma isso, William? Porque, pessoal, se nós pegarmos, veja só, lá no Peru, tem muita semelhança das construções da civilização que existiu lá com a civilização egípcia, tá? E isso tem a ver, pessoal, com alguns gigantes, porque não foram extintos todos os gigantes, tá? Nós sabemos que a raça de gigantes ela vai até o período de Golias. Então,
Deus manda o dilúvio, ele submerge a Atlântida, ou seja, ele destrói com aquele mundo antigo, mas isso não evidencia que todos morreram. Porque como explicar então a questão dos gigantes que existiram depois do dilúvio? Né? Então, por isso que essas evidências não batem com o dilúvio universal. Tá? Então veja só, eu expliquei aqui de uma forma bem sucinta, tá, pessoal, que da Atlântida migraram aqui para o Brasil, para a América Central, para os nativos americanos, tá? Saíram de lá, vieram para cá. Noé parte para o lado oriental com a sua família e dali, então, dos seus filhos é que é povoada aquele lado. Os seus filhos, Jafé, Sem e Cã, da onde migram então outras raças etimológicas, assim dizendo, mas não vou entrar nesse contexto agora, tá? E veja que interessante, pessoal, que Sem, Cã e Jafé também têm os seus significados em hebraico. Sem significa o nome, Cã significa a energia e Jafé significa o que abre. Se nós pegarmos e juntarmos esses três significados, que é de onde foi, digamos assim, expandida a continuação dessas raças, nós poderíamos formular uma frase que seria a energia do nome que abre. Tá? Abre o quê? Veja, isso tem muito valor para nós estudarmos, pessoal, na próxima raça, que eu vou falar que é a raça crística, tá? Porque tanto Sem, Cã e Jafé podem significar o início da genealogia, da energia, do poder do nome que viria a ser o nome que é sobre todo o nome, Jesus, e que abriria a porta da salvação. Então veja que faz todo o sentido nós entendermos que dessa parte, pessoal, desse mundo novo agora, que Deus faz o pacto com a humanidade, viria então o Messias, o Salvador, tá? E faz todo o sentido porque Sem, Cã e Jafé estariam na genealogia de Jesus, mesmo não citados lá em Mateus, tá? Porque Abraão, pessoal, ele veio da linhagem de Sem, tá? Então, diretamente, Sem, Cã e Jafé descenderam toda a genealogia que viria então a vir Jesus, o Messias, tá bom, pessoal? Então, olha só, deixa aqui nos comentários a sua opinião, deixa o seu comentário aqui para mim saber qual é a sua opinião, o que você está achando dessa série, né? Qual é a sua ideia sobre isso, tá bom? Vou ter imenso prazer de interagir com você. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreva para não perder os demais vídeos. Compartilhe com outras pessoas. Eu vejo você no próximo vídeo, falando então da próxima raça, a sexta raça, que é a raça atual, que é a raça crística. Não perca, tá? No próximo vídeo dessa série sobre as 7 raças. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!